E no vídeo de hoje nós vamos conhecer o smartphone que, segundo a Motorola, é o mais barato, peraí, calma lá, mais barato da linha Moto G a contar com o 5G. Confundiu tudo, né? Eu sei, é G demais, gente, pelo amor de Deus. E ainda tem o G de Gesiel. De qualquer forma, para você que quer um Moto G com 5G, parece que esse aqui vai ser a opção, viu? Então roda a vinheta e vamos conhecer esse filho de uma égua mais de perto. Ei, Rezel, mas a pergunta que não quer calar, macho. Diga logo, não enrole não, seu filho de uma égua. É bom ou não é esse aparelho aí, hein? E as configurações? É arretada? Então, gente, calma lá, calma lá. A proposta dele, né? A proposta dele é ser um custo-benefício focado no 5G. Então, segura um pouquinho as expectativas, que eu vou falar sobre as especificações e vou mostrar também o que ele tem para nos oferecer em termos de câmeras, desempenho e tela, né? Acho que é. Então, beleza. Já falei o que tinha de ser falado, então a parcela caniveta aqui foi sem dó e nem piedade. Vou tirar esse plásticozinho, que inclusive aqui já diz o que, ó, tela Max Vision de 6.5 polegadas de 90 Hz. Então, temos uma tela com a taxa de atualização legal, né? 90 Hz já dá uma sensação gostosa de mexer, com uma super bateria de 5.000 mAh com carregamento Turbo Power, que, se eu não me engano, de 15 watts. Eu vou confirmar já e conto pra vocês, tá bom? E é basicamente isso, tá, gente? Eu vou abrir aqui, eu vou falar, lógico, vou falar mais sobre as especificações e tal, vou mostrar também do que esse aparelho é capaz. Mas vamos tirar o aparelho da caixa, venha pra cá. Olha, rapaz, essa cor, já eu mostro pra vocês mais dessa cor aqui, rapaz, mas eu já gostei. Mas uma coisa que eu já percebi, ó, é o cheirinho. Eita, os flamenguistas não gostam de escutar isso não, Danilo. Negócio do cheirinho não. Lembra? Já passou, já ficou pra trás. Lembra da resenha do cheirinho? Ficou só no cheirinho? Os flamenguistas pegavam. Calma. Se você é flamenguista, se acalme, rapaz. Segura esses nervos aí, pelo amor de Deus. Ó. Pra quem é inscrito no canal, já se ligou que a Motorola tá colocando, né, o cheirinho. É um cheiro muito específico, uma fragrância gostosa pra caramba nos seus smartphones da linha Moto G. Acho que do G30 pra cima, algo assim. Mas é bem gostoso, Eu já vi uma coisa aqui que eu acho que vocês vão gostar. Mas antes, vocês vão fazer uma coisa que eu vou gostar, que é verificar a inscrição. Tá inscrito no canal? Show, maravilha, show de bola. Se não tiver, taque-lhe o dedo, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Todo mundo clica no gostei. E agora sim eu vou mostrar. Olha ele, olha ele. O carregador, que não é de 15. Por que, Gesiel? Tu achava que era de 15? Não, porque eu tava dando uma olhada, uma bisoiada nos sites por aí e tava dizendo que ia ser de 15 o carregador. Mas tá errado, né? Porque, pelo menos pro Brasil, veio a versão com 20 watts de potência. Inclusive, pessoal, eu tava dando uma pesquisada e eu vi que tem outro Moto G50, que parece que também é 5G, mas não tem esse mesmo processador. Amanhã, eu tô gravando um dia antes do evento de lançamento, tá? Então a gente vai confirmar com toda certeza amanhã. Mas talvez pro Brasil venha só essa versão, que é com o processador da MediaTek, o Dimensity 700, tá? Dimensity 700. E o outro que eu vi, o outro Moto G50 que eu vi, era com o Snapdragon 480. E a gente vai confirmar, claro. Na verdade, fazer o seguinte, eu vou deixar links aqui na descrição para todas as versões disponíveis, tá? Do Moto G50. Então, se tiver as duas versões no Brasil, vou botar o link para os dois. Fechou? Tiver com preço bom, tiver afim, quiser comprar, taca-lhe o dedo e compra. Uma coisa que eu gosto da Motorola é isso, gente. Por mais simples que seja o fone de ouvido que eles colocam na caixa, mas vem, né? Eu gosto, gente. Eu sou meio besta, né? Eu sei que isso é muito uma característica do brasileiro, essa questão de querer que venha fone de ouvido na caixa. Eu gosto dessa ideia. Eu sei que lá fora, em vários outros países, não tem esse costume, não vem fone de ouvido nas caixas, né? Mas eu gosto disso, tá bom? Outra coisa, cabo USB tipo C, obviamente, não poderia ser diferente, Gesiel. Concordo com vocês, não poderia ser diferente. Aqui nessa parte aqui vem o quê? Os folhetinhos explicando algumas características, explicando também questão de garantia, né? 1 ano de garantia e tal. Vamos ver aqui o slot do chip, ó. Capinha, já vem capinha, eu gosto disso, importantíssimo na minha visão, na minha opinião, vir capinha. Olha essa lateral dele, gente, chapada. Achei bonito, viu? Achei um design bonito. Claro, não estamos falando aqui de um aparelho super premium. Calma, gente, calma.
Nós estamos falando de um aparelho focado no custo-benefício, mas que entrega o 5G, a conexão 5G. Vamos ver a questão do slot do chip. Eu vou empurrá-lo, a Birignite aqui. Já abriu, temos aqui o slot para um chip ou 2 chips, né? Você pode usar 2 ao mesmo tempo, ou então você pode optar por usar um chip e um cartão de memória para expandir a memória. E uma coisa legal é isso aqui, ó. Tá vendo? A borrachinha para dar aquela protegida contra líquidos. Isso é bom. Olha só, enquanto eu mostrar para vocês o slot do chip, eu já estava com o dedão aqui empurrado no botão de ligar e desligar, que também é o leitor de digital, olha só, bem baixo, né? Gostei, eu acho que é importante ser o mais embaixo aqui, para não ficar dando trabalho para você desbloquear. Quando eles botam o botão muito em cima, às vezes atrapalha, né? Aqui em cima nós temos os botões de volume, e esse aqui é o botão do Google Assistant, né? De chamar o assistente do Google. Eu acho importantíssimo esse aqui também, por conta da acessibilidade, tem pessoas que usam muito esse botão aqui, então é importante ter. Eu vou tirar essa película aqui, esse plástico, na verdade, ele não vem com película, tá? Então recomendo que vocês coloquem película. Vou fazer aquelas configurações iniciais, espera ainda, cadê português do Brasil? Vou fazer aquelas configurações iniciais, vou baixar algumas coisas e volto também para contar para vocês tudinho que eu achei das minhas primeiras impressões. Para finalizar essa primeira parte do vídeo, deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Conector para fone de ouvido, claro, vem na caixa, microfone, USB tipo C, saída de som. Nessa lateral eu já mostrei para vocês. Aqui em cima temos mais um microfone, né, um microfone superior. Na parte de trás nós temos, né, essa traseira aqui brilhosa, bonita, né, dá até um aspecto de premium, de smartphone mais premium. Mas, né, aquele plásticozinho fino, simplesinho de sempre. Quanto às suas câmeras, olha só, câmera principal de 48 megapixels, a gente tem que testar essas câmeras para ver se são arretadas mesmo. Lembrando que, geralmente, as outras duas, né, aquela coisa, mas eu vou testar e vou falar mais sobre essas câmeras para vocês, tá bom? Já a câmera frontal, ó, fica no notezinho aqui em cima, naquele formato ali que, né, dá para dizer que é um pouco antigo esse formato aqui, mas acho que é normal, dá para aceitar. Agora, uma coisa que eu vi que a Motorola deixou bem claro é que eles estão trazendo esse aparelho em parceria, né, com a Claro. A Claro que oferece aquele serviço de 5G DSS, é o 5G que não é 100% 5G. Se eu não me engano, ele vai estar com um preço muito, mas muito agressivo naquele plano pós-pago da Claro. Vai ter um plano lá que ele vai sair por R$ 1.299 e vai ter outro plano lá que ele vai sair por R$ 999. Então, para quem já usa Claro, né, e usa um plano parecido com esse, talvez seja interessante fazer essa migração aí, não sei, é importante dar uma pesquisada sobre isso, tá bom? Agora vamos pro que interessa, que é o quê? Eita, vou tacar ali no meu Wi-Fi aqui, ei, não olha não, ei, não olha não, pera aí, rapaz, botar minha senha aqui, que ninguém sabe minha senha não, botar aqui a senha do Wi-Fi, 5 GHz, rapaz, o Wi-Fi Dual Band ele tem, e eu vou baixar umas coisas aqui, vou fazer uns testes e volto já já para contar para vocês as minhas primeiras impressões com o Motorola Moto G50 5G. Moto G. Rapaz, é G demais, mano. Tu é doido. Pessoal, e como vocês estão vendo aí, no que se diz respeito à tela, podemos dizer que ele tem uma tela boa. Porque em termos de configurações é o seguinte, essa tela é uma IPS LCD, o que quer dizer que ele tem cores ok. Não são aquelas cores super vibrantes, aquele nível de brilho super forte, mas é sim ok. Em termos de tamanho, 6.5 polegadas, resolução HD Plus e velocidade, taxa de atualização de 90 Hz. Então conseguimos resumir num conjunto de características que faz com que essa tela seja boa. Dá pra dizer assim que é boa, de hoje que eu tô mexendo nela aqui e tal, não vi assim nada que diga, cara, não gostei dessa tela. É ok. Já no que se diz respeito à potência, né, poder de fogo, olha só gente, vamos rodar aquele joguinho de sempre, que dá pra gente ter uma noção aí do poder que ele tem de processamento. Lembrando que aqui dentro nós temos um processador da MediaTek, o Dimensity 700, que é um processador focado aí no 5G. Ele não tem um desempenho extraordinário, super potente. Tenha calma, tá? Outra coisa, temos aqui 4 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. Uma coisa legal desse 128 é que já é na tecnologia UFS 2.2. O que quer dizer isso, Gesiel? É a velocidade de transferência de arquivos, assim, que ele faz a leitura
e a escrita de tudo que está passando, que tudo que você está recebendo, ou gravando um vídeo, ou jogando, ou seja lá o que for. Tudo acontece mais rápido, né? Em relação a outros smartphones intermediários nessa categoria aqui. Claro que tem, sim, memórias bem mais rápidas do que essa. E outra coisa, vamos meter bala nesses cabos aqui, ó. Meter bala neles. Vão prestando atenção aí. Ei, miserável. Vão prestando atenção aí como é que ele tá rodando, tá? Ó, até agora não percebi nenhum lag. A tela de 90 Hz, ela ajuda na sensação de fluidez. Os movimentos aparentam ser mais rápidos, mesmo o aparelho não rodando muito ali, muito acima dos 60 FPS, que é o que esse aparelho aqui provavelmente roda, já que a Motorola não faz o favor de colocar aqui, ó, esse aplicativo aqui, que é o Game Time, né, onde tem sim já algumas coisas. Por exemplo, eles adicionaram a possibilidade agora de a gente gravar a tela, que até um dia desse não tinha, né, já é legal. E grava com a câmerazinha frontal, tá vendo lá, ó? Não sei se dá pra vocês verem aí, mas grava. Se você quiser, você pode aumentar também aqui. E aí ele vai usar a câmera frontal, tá vendo aqui, ó, para gravar suas gameplay. Infelizmente, só grava em HD, o que é uma limitação, mesmo... Eu esperava que gravasse pelo menos em Full HD, né? Fazer uma transmissão ou seus vídeos aí, suas gameplay em melhor resolução. Mas assim, pessoal, o pouco que eu consegui mexer nele, eu achei que o desempenho tá ok, tá de bom tamanho para a proposta dele, principalmente se você leva em consideração aquele plano lá da Claro que a Motorola disse, cara, por R$1.000. Tem que ver direitinho qual é esse plano da Claro aí, tá? E se você quer usar, óbvio, porque o preço cheio dele, sem plano, sem nada, cara, eu acredito que vai chegar liberando os R$2.000. Por enquanto, lógico que logo ele vai baixar bastante de preço e aí pode sim ser uma opção interessante, fora, né, a questão dos planos aí da operadora. Sobre o sistema operacional, olha só, tem aqui o aplicativo Moto, que quem tem um Motorola tem que conhecer, né, tem que entrar aqui, tem que ativar as opções. Aqui tem muitas dicas, tem muitas opções para você ativar, a questão dos gestos lá, de fazer aquele movimento, né, e abrir a câmera. Aí você faz de novo, ele muda para a câmera frontal. Se você faz esse movimento aqui de chacoalhar, ele apaga ou acende o LED, então é muito útil, recomendo muito que vocês entrem aqui, tá? No que se diz respeito ao Android, ele já está na versão 11, ó, como vocês podem ver, versão 11 do Android aqui, o que é ok, o que é legal, tá atualizado, e é basicamente isso, né, que temos aqui no que se diz respeito ao sistema, né? Vem sim alguns aplicativos, ao meu ver, desnecessários, ó, por exemplo, TikTok, YouTube Music. São alguns aplicativos que eu acho que caso a gente queira ter no dispositivo, vai lá na Play Store e baixa, né? Já no que se diz respeito às câmeras, olha só, já abriu na câmera frontal aqui, mas deixa eu mudar para a câmera traseira. Essa câmera principal aqui, gente, ela tem 48 megapixels de resolução. Aí ele tem mais duas câmeras. Você olha assim e você diz, poxa, tem mais duas câmeras, Gisele, legal, né? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque essa câmera macro tem apenas 2 megapixels de resolução, o que é muito pouco. E como eu sempre digo para vocês, eu não gosto, eu prefiro que nem tenha essa câmera macro de 2 megapixels. Como vocês podem ver, ele não tem uma câmera ultra wide, uma câmera mais aberta. O que acontece? Essa terceira câmera, ela vai ser um sensor para você usar aqui o modo retrato ou o modo recorte, aquelas coisas que a Motorola sempre adiciona nos seus dispositivos. Já a câmera frontal, olha só, gente, tem 13 megapixels de resolução e o que eu percebi é isso aqui, ó. Ele não nos dá a possibilidade de mudar a resolução. Então, muito provavelmente, ele está gravando aqui em Full HD, tanto na frontal quanto aqui na traseira. Você vê que ele não libera aquela opçãozinha para mudar a resolução. Acho que tá Full HD tanto na frontal quanto nessa traseira aqui. E dá para gravar com a macro também. E agora vocês estão vendo algumas das fotos que eu tirei com ele para vocês poderem ter a noção da qualidade. Lembrando, claro, que tem link na descrição para vocês ir lá no Google Drive para ver todas essas fotos, entre outras que eu ainda vou tirar e eu vou sempre subindo lá para o Drive, para vocês poderem ver a resolução original, podendo ampliar e tudo mais. Pessoal, e olha só, no que se diz respeito à gravação de vídeo, é isso aqui que ele tem para nos oferecer. Começando aqui pela câmera frontal, tá? Câmera frontal, virado pro sol, mas é um sol mais ou menos, porque tá bem escuro hoje, tá bem nublado, né? Acho que vai cair água daqui a pouco, ó.
Dei uma estourada aqui agora. Ó, o sol tá bem aqui assim, ó, mais ou menos aqui, atrás das árvores. Então pode ser que a imagem não fique tão boa, né? Realmente a situação não tá ajudando muito. Outra coisa, vamos prestar atenção aí na estabilização, captação de áudio, né? Luz, como é que tá aí, ó, o que vocês estão achando? Essa é a câmera frontal, só que agora nós vamos mudar para a câmera traseira para vocês verem como é que fica. Olha só. Pronto, essa é a qualidade da câmera traseira desse aparelho, né? Na mesma situação na verdade, né? De luz, de tudo. Eu vou caminhar mais uma vez aqui, segurando o aparelho na mão para vocês verem como é que fica a estabilização, todos os detalhes. Vou ficar um pouquinho contra o sol agora, eu vou virar ali contra o sol para vocês poderem perceber como é que ele se comporta, né? Ó, o sol entre aspas, né? Porque não dá nem para ver o sol hoje ali. Mas é isso, gente. É isso que ele tem aí para nos oferecer no que se diz respeito à gravação de vídeo. Como vocês viram, essa é a qualidade das câmeras do Moto G50 5G. E aí, gostaram do que viram ou é mais do mesmo? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!